Bom, a relação com o livro, Madame Bovary é um clássico, né? Ele foi escrito numa França machista, burguesa, elitista, que entendia a mulher como uma mulher lânguida, branca, suave, subserviente. E Bovary, de repente, trai o marido. Que mulher de alta classe trai o marido? E ainda é registrada em livro. Meu nome é Mariana Janeiro, tenho 24 anos. Andressa, 19 anos. Eu sou a Beatriz, eu tenho 18 anos. Luísa, 22 anos. A liberdade da mulher não é igual à liberdade do homem. Algumas mulheres nascem, vivem e morrem achando que o mundo é isso que foi apresentado a elas. Que elas são inferiores e que elas têm que aceitar essa condição de subjugo. O homem nasce com a premissa de que ele é superior. Ele nasce com a premissa de que ele pode subjugar uma mulher. Ele nasce com a premissa de que ele é bom simplesmente porque ele nasceu. Então a gente tem que se libertar dessas amarras sociais que nos impõem desde criança. A questão do valor que a mulher tem. Por exemplo, se um cara é um pai solteiro, ah, que bonitinho, ele cuida de um filho solteiro, que fofo isso, né? Agora vai uma mulher solteira, uma mãe solteira. Ah, porque não se cuidou e agora tá aí, tem que sofrer mesmo, tem que cuidar do filho agora. Se você estiver numa empresa, tiver um trabalho ou pesado, a pessoa vai olhar pra sua cara só porque você é mulher e vai falar que você não consegue. E aí vai mandar um homem fazer no seu lugar. E infelizmente é assim, né? Fazer o quê? Uma mulher está no páreo, né? Por exemplo, uma contratação de uma empresa. A mulher e o homem estão no mesma formação, tudo. Graduação, tem inglês, tem tudo certinho. E a mulher pode deixar de ser contratada por ser mulher. Tem empresas que às vezes preferem que uma mulher não assuma a empresa porque ela é mãe, porque ela tem filho, porque o filho dela pode ficar doente, mas o homem também é pai. Só não faz o papel, muitos homens não fazem papel, mas homem também é pai. E eu acho que as pessoas deveriam ver que tanto homem quanto a mulher tem um potencial sim, se ele estuda, se ele vai atrás. Quando a gente fala de empresa no setor privado, principalmente, a gente tem que levar em consideração que muitas mulheres não passam no processo seletivo simplesmente pelo fato de serem mulheres, né? E se parte do pressuposto que nós vamos engravidar em algum momento da nossa carreira, e isso é um prejuízo para a empresa. A mulher também se encontra em situação mais vulnerável se for negra, se for gorda e se for uma mulher trans, pior ainda. Qualquer lugar que você trabalha, se você trabalha numa loja e você tem que carregar uma caixa e tem um estoquista que seja homem, com certeza, se você for ajudar ele, ele vai preferir que você não ajude porque ele é homem e ele consegue carregar as caixas. Acredito que por ser mulher, todas as mulheres devem ter passado por alguma coisa que não deve ter sido justo. A violência doméstica, ela já vem como uma ameaça, né? Então, esse tipo de violência leva em consideração raça, leva em consideração classe social, que atinge especialmente as mulheres negras. Dados atuais mostram que a violência contra as mulheres, especialmente a violência doméstica, diminuiu em relação às mulheres brancas e aumentou em relação às mulheres negras. É uma vida pautada em abuso moral, em racismo, em sexismo, em misoginia. Uma vez a minha irmã chega do colégio sempre no mesmo horário. E como eu dormia tarde, eu acordava tarde. Então uma vez eu saí de pijama na rua. Não era um pijama, nossa, super extravagante. Mas também não era um pijama assim, tipo uma bermuda. Eu saí na rua para pegar ela, só que eu saí um pouquinho antes do horário dela. Daí passou um moço.
Ele passou, ele ficou parado umas 2 casas depois da minha, tipo, e ele ficou olhando freneticamente pra mim e ficava sussurrando. Mas sabe que você não escuta o que a pessoa fala assim claramente, mas você vê que ela tá sussurrando olhando pra você com um olhar assim horrível, de que parece que tá te comendo assim com os olhos. E isso ficou assim permanente umas 2 semanas, eu fiquei com muito medo. Eu não saía mais do portão para pegar minha irmã, eu sempre pedia para alguém, eu ficava na janela olhando a pessoa pegar, tipo uma criança. Às vezes eu pedia para minha prima, que 9 anos, pegar ela, porque eu tinha medo de sair lá fora. E ele passava todos os dias no mesmo horário. Até que eu tive que pedir para o meu vizinho sair lá fora e ficar olhando, porque eu estava ficando com medo. Uma vez ele passou na rua de casa, eu estava descendo de vestido, voltando da igreja. Ele veio me seguindo, perguntando se eu era casada, falando tipo, várias coisas, sabe? Que eu era gostosa, isso, aquilo, outro, e foi falando, e eu comecei a ficar com medo, mas eu não demonstrei pra ele que eu tava com medo. Eu não fiquei respondendo também, eu continuei andando como se ele não estivesse ali, mas no fundo eu tava, sei lá, morta, já correndo assim na minha imaginação. Na minha família, eu tenho um tio que, não vou dizer próximo, porque se ele fosse próximo, ele não fazia o que ele fez. Mas desde que eu cresci, desde da época que a gente começou a se reunir em família para comemorar Natal e tal. E aí ele foi me olhando com outros olhos, sabe? De tempo em tempo. E aí um dia eu tava em casa dormindo e aí ele entrou na minha casa, como ele tá acostumado a fazer quando minha família tá lá. E aí ele deitou do meu lado e começou a passar a mão em mim. E eu não sabia quem era, não sabia o que fazer, eu acordei muito assustada. E aí eu não sabia o que fazer na hora, sabe? Eu fiquei durante dias e dias e dias pensando nisso, porque quando a mulher acontece uma coisa dessa com ela não sabe o que fazer, ela fica muito tempo pensando nisso, até hoje. Eu não esqueço de nada, de nenhum detalhe. Mas é um misto de vergonha, Pânico. com receio. Tenho nojo, sabe, dele, de ouvir falar dele. Quando eu olho pra ele, tenho nojo. Com nojo, com repulsa. Nada me garante que ele não continuaria fazendo. Não denunciei por questão familiar. Por causa principalmente do medo, né, do marido, do agressor, sei lá, se não for marido. Por causa de filho. Tem muitos homens que às vezes, tipo, além de bater, fala que vai matar, que se ela pedir ajuda para alguém vai matar as pessoas próximas dela, e talvez seja medo. Medo. Medo é uma palavra muito forte. O agressor, ele sente um receio. Se ele vê que o vizinho dele foi preso por conta da Lei Maria da Penha, ele vai pensar 2 vezes antes de agredir. Mas quem agride uma, agride 2. Colocar medo não quer dizer que acabou com tudo, que acabou com a agressão física à mulher. Colocasse medo no agressor, não teria tanta gente apanhando. Medo é o que a vítima sente. Então a lei, ela precisa ser muito mais eficaz. Talvez ela nem saiba que ela tem esse direito. Talvez esse direito não a contemple. Talvez essa lei não a contemple. Corre risco de morte para denunciar o agressor, corre risco de morte se não denuncia o agressor. Mulher está sujeita ao óbito, ao feminicídio, denunciando ou não. E denunciando é muito pior. Procuraria meus direitos, porque querendo ou não, nós temos o direito. Hoje sim, hoje eu reporto. Nunca tive coragem de fazer nenhuma denúncia, mas eu acho que agora eu tenho.